Olá pessoal, boa tarde. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai discutir o estudo da tabela periódica atual. Eu quero passar para vocês algumas informações importantes para que isso possa auxiliar vocês na hora de fazer uma leitura de algum texto, na hora de acompanhar algum vídeo, na hora de buscar algum vídeo no YouTube, tá? E para que a gente também possa, principalmente, fazer um link entre os assuntos que a gente tá discutindo. Tá? Então, no vídeo anterior, nós falamos da distribuição eletrônica de Linus Pauling, né? E também discutimos alguma coisa de um assunto que antecedeu a distribuição eletrônica de Linus Pauling, que foi a teoria atômica. Tá? Então, uma coisa tem sempre alguma coisa a ver com a outra. Então, a gente vai ligando uma coisa na outra para a gente poder ter uma compreensão melhor da situação. Tá? Tabela periódica aparentemente não é uma parte muito difícil da química, mas é uma parte trabalhosa porque traz muita informação. Tá? A gente já sabe disso. A química, propriamente dita, ela já traz muita informação. Então, não vejo uma outra forma de aprender química que não seja estudar e fazer exercícios. Estudar, entender, comparar, para a gente poder resolver os exercícios. Tá? Isso é muito importante. Através da comparação, a gente aplica a nossa linha de raciocínio e fica tudo mais fácil para a gente. Tá? Então, a tabela periódica, não vamos ficar aqui falando aqui de história, essas coisas, que a gente já viu isso, já foi postado o vídeo para vocês lá no portal. A gente não vai ficar discutindo aqui a história da tabela periódica, qual foi a ordem de descoberta dos elementos, a gente não vai ficar falando disso não. Então a gente vai falar, né, o que a gente vai falar aqui é que os elementos eles são distribuídos na tabela, eles são organizados na tabela e eles são organizados de acordo com algumas características. É isso que a gente vai discutir aqui com vocês, tá? Então o que vocês têm que saber de tabela periódica? Nós vamos falar aqui agora, tá? Para poder facilitar isso aí para vocês. Bom, com relação à questão da organização, né? O que a gente precisa saber? Que foi o Ivanovich Mendeleev lá, né, em 1900 e alguma coisa, né, por volta ali de 1900, ele que criou a tabela periódica. Então a tabela periódica surge daí. Portanto, ele é considerado o pai da tabela periódica, tá? Bom, os elementos são organizados com base no carbono, tem número atômico 6. Carbono é um elemento muito abundante na natureza e tudo mais, né? Outra coisa importante, ó, os elementos são organizados em ordem crescente de número atômico, de 1 até 118. Então vai acompanhando aí com o mouse. Ó. Outra propriedade importante da tabela é que os elementos organizados, né, eles têm propriedades físicas e químicas semelhantes. Então, além de estarem, né, com o número atômico crescente, de 1 até 118, as propriedades químicas e físicas também participam da organização dessa tabela. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho de classificação aqui dos elementos rapidinho, né? Então, no total, nós temos 118 elementos, dos quais 92 são naturais e os 26 restantes são artificiais, ok? Cada quadradinho vai ser específico para um elemento químico que vai ter um nome, que vai ter um símbolo e que vai ter um número atômico, tá? Cada quadradinho corresponde, então, a um elemento químico. A natureza do elemento químico está relacionada com suas propriedades e comportamentos físicos. Isso aqui vocês têm que saber, tá? Isso aqui vocês têm que saber. Então, lá na tabela, ó, olha como é que está sendo classificado lá os elementos, ó. Metais, ametais, hidrogênio e gases nobres. E isso daqui tem que saber, são as características dos elementos. Bom, um metal, a gente vai ver que tem uma tabelinha aqui embaixo, ó, essa tabelinha aqui, ó. Vocês vão poder acompanhar isso daí depois. Os metais são elementos químicos sólidos em temperatura ambiente, com exceção do hidrogênio. Esses elementos químicos apresentam características do tipo condução de corrente elétrica, condução de calor e capacidade de formar cátions. Essas são as características de metais. Tá? É importante lembrar que a exceção aqui é o mercúrio, que ele é líquido, temperatura ambiente, e os demais todos são sólidos. Os ametais, aqui, são os elementos que apresentam características contrárias às dos metais. Então, os metais são bons condutores de calor, bons condutores de corrente elétrica. Os ametais não são bons condutores nem de calor nem de corrente elétrica. Tá? A principal característica dos ametais é a capacidade de formar ânions. Você já sabe o que são cátions, você já sabe o que são ânions.
A gente já falou isso de aula na aula, tá? Outro, hidrogênio. O hidrogênio é o grande coringa da tabela, né? Por quê? Ó, ele é o mais abundante de todos no universo e apresentam características que não vai se assemelhar com nenhum outro grupo químico, né? Ou com nenhum outro elemento químico. Portanto, ele fica isolado na tabela. Então é por isso que vocês vão ver o elemento hidrogênio isolado na tabela. Não é nem metal, não é nem ametal, não é nem gás nobre, mas é um gás simples, tá? E o gás nobre são os elementos que estão no estado gasoso e que apresentam grande estabilidade, tá? Então, portanto, não vai precisar ficar interagindo com nenhum outro elemento químico, tá? Então, aqui em amarelo eu tenho o hidrogênio, que é o nosso coringuinha, né? Não tem característica de nenhum outro. Aqui em branco nós temos os metais sólidos, com exceção ao mercúrio, condutividade elétrica, conduz calor. Aqui em azul nós temos os ametais, características contrárias dos metais. E aqui nós temos os gases nobres. A gente não pode deixar de destacar que aqui de fora a gente também tem duas sequências de alguns elementos que fazem parte aqui dos metais, tá? Eu tenho os elementos da série dos lantanídeos e eu tenho os elementos da série dos actinídeos, tá? Mas são todos metais. Bom, vamos lá, continuando aqui, ó. Olha a organização da tabela periódica. É fácil aqui, moçada, ó. É duas formas aqui, ó, simples, ó. Ou ela está organizada na forma horizontal, ó, acompanha o mouse aqui, tá vendo, ó? Então eu tenho aqui, ó, a primeira aqui que é a primeira camada, que é a N, lembra da camada N, lá da distribuição de Bohr? A segunda camada, camada 2, terceira camada tá aqui, a quarta camada, quinta camada, 6 camadas até 7 camadas, lembra? De acordo com o modelo atômico de Bohr, um átomo pode ter até 7 camadas, ok? Os que têm 7 camadas estão aqui, ó, tá? Na camada 7. Outra forma de organizar a tabela é através de colunas verticais, aqui, tá vendo? Ó, acompanhando o mouse aí, ó. Então eu tenho de 1 até a 18, tá? Então são 18 colunas que são denominadas de grupos ou famílias. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então o que significa isso? Ó, os elementos estarem na mesma coluna, os elementos estarem na mesma família, os elementos estarem na mesma posição vertical, isso vai indicar que o elemento tem a mesma quantidade de elétrons na última camada. Todos têm um elétron na última camada, eles estão na família 1A, tá? E isso também vai determinar que eles possuem propriedades físicas e propriedades químicas que são importantes. Por isso que eles são agrupados na mesma família, ok? Então, olha só, ó. Família 1, tá aqui, possui um elétron de camada de valência. Família 2, 2 elétrons. Família 13, 3 elétrons. Família 14, 4 elétrons, ó. Família 15, 5. Família 16, 6. Família 17, 7. Família 18, 8 elétrons na última camada. Tá certo? Então, ó, os elementos da camada 1A são chamados de alcalinos. Isso é importante também, vocês saberem isso. Os elementos da camada 2A são chamados de alcalinos terrosos. Os elementos da camada 13 não tem nenhum nome específico, aqui é família do alumínio, né? Família do carbono, depois família do nitrogênio, depois calcogênios, que é a família 16, e halogênios, família 17, gases nobres, família 18. Observação aqui que a gente precisa levar em consideração, tá? Ó, antigamente, né, na tabela periódica, usava-se uma numeração acompanhada das letras A e B, tá? E essas letras eram usadas para representar alguns subgrupos dos elementos. Ó. Então, nós temos hoje, ó, os elementos representativos. Eu vou mostrar aqui a tabela logo abaixo aqui para vocês, tá? A gente pode acompanhar por aqui, ó. Os elementos representativos e nós temos os elementos de transição. Qual é a diferença entre os elementos representativos e os elementos de transição? É que os representativos a gente vai representar eles pela letra A, tá? Ó, antigamente era 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Hoje não. Hoje já são família 1, 2 e de 13 a 18, né? Então seria 1, 2, ó.
1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esses são os elementos representativos, tá? O que vai determinar se é um elemento representativo ou não? A gente vai fazer lá a distribuição eletrônica, através do diagrama de Linus-Pauling, tá? E a gente vai observar que o último elétron ele vai estar no subnível S ou P. Então, se você pegar lá um elemento da tabela periódica, qualquer um lá que tiver dentro dessas famílias, você vai observar que o subnível vai terminar em S ou P. Tá? Bom, e quem são os elementos de transição? Né? Antigamente, todo mundo era agrupado nas famílias, né, acompanhado da letra B. Né? Então, B, 2B, hoje não tem isso mais. Tá? Então, a gente fala que são membros das famílias 3 a 12. Ok? E eles estão lá na tabela periódica, ali na parte central. Tá? E esses elementos são todos, né, quando você faz a distribuição de Linus-Pauling, eles vão aparecer nos subníveis D e F. Então, vamos mostrar aqui para vocês, vai ficar mais fácil. Ó. Olha a tabela periódica aqui. Ó. Então, terminou no subnível S ou P, nós chamamos de elementos representativos. Terminou em D ou em F, a gente chama de elementos de transição. Em D, transição interna, os que estão aqui fora, de transição externa. Ok? Facinho, né, gente? Então, ó, para estar aqui nos elementos de transição, tem que ter, né, no subnível, tem que estar no subnível S, no subnível D ou F. Para ser representativo, tem que estar no subnível S ou no subnível P. Ok? E para finalizar aqui, para não ficar muito grande, por causa da questão de tamanho de arquivo, olha só, né, algumas características para a gente poder entender a tabela periódica. Então vamos lá, vamos organizar isso daqui. Ó. Então a tabela periódica, vamos lá, acompanhe aqui com o mouse, a tabela periódica, ela foi criada por quem? Mendeleev lá em 1869, tá? E ela é composta de períodos e grupos. Períodos, o que vai definir um período, lembra lá? As linhas horizontais, é o número de elétrons, é o número de energia, é o número de níveis de energia preenchidos ou em preenchimento. Né? E o que vai indicar os grupos? Cada um vai conter elementos químicos com igual número de elétrons de valência, ou seja, para estar no mesmo grupo tem que ter o mesmo número de elétrons na última camada, tá? E também tem que apresentar semelhantes propriedades. Então, elementos da família 1A têm mesmo, né, semelhantes propriedades. Elementos da família 2A têm semelhantes propriedades. Elementos da família 1A, 1 elétron na última camada. Elementos da família 2A, 2 elétrons na última camada, tá? Bom, e vamos passar para outra parte aqui, ó. E ele é organizado de acordo com números atômicos, tá? Ordem crescente de números atômicos e propriedades periódicas, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, em outro vídeo, tá? Então, ó, ordem crescente, número atômico, isso foi descoberto por Moseley lá em 1913, tá? Essas propriedades periódicas a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês em um outro vídeo, para não ficar muito grandinho. Tá? Na continuação aí, ó, a gente vai resolver esses exercícios aqui para ficar mais fácil para nós. Ok? Abraços, até daqui a pouco.